Olá pessoal, esse é o segundo vídeo. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos lá. A gente viu no vídeo anterior sobre música, pentagrama, clave. E para seguir, a gente vai falar um pouco sobre figuras e valores, que são símbolos muito importantes também para a gente poder escrever e ler música. Então, quando a gente fala em valores, a gente tem algumas figuras, que é o que o pessoal chama de notas, né? Quais são essas figuras? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Antigamente a gente tinha mais figuras antes, vou chamar assim por enquanto, já já a gente vai entender, que era a máxima, a longa e a breve. Daí vem a semibreve, mínima. Não se usa mais essas figuras. Se vocês pegarem partituras muito antigas, podem encontrar, se tiverem curiosidade, pesquisem, mas não é o foco aqui agora. E depois aqui da semifusa, nós temos também a quartifusa ou tremifusa. É a mesma figura, ela tem 5 colchetes. Também não vem ao caso agora. Semibreve, mínima, semínima, colcheia. Ela tem esse nome porque ela tem um colchete. Tá vendo essa perninha dela aqui? É um colchete. E é a colcheia, quando tem um só. Quando tem dois, semicolcheia, fusa e semifusa. Essas figuras são chamadas figuras de som. O que isso quer dizer? Sempre que vocês virem uma dessas figuras na partitura, vocês vão emitir um som. Se estiverem cantando, o som da voz. Se estiverem tocando um instrumento, soprando, por exemplo, vão soprar. Se estiverem batendo em algum instrumento, mas batendo no instrumento pode ser uma bateria, pode ser um tímpano, pode ser prato, pode ser uma infinidade de outros instrumentos de percussão. Enfim, são figuras de som. Cada figura de som dessa tem uma figura correspondente de silêncio. Por que correspondente? Já já a gente vai entrar no mérito dos valores, de quanto vale cada figura dessa. O que é importante? Cada figura dessa de som tem uma equivalente de silêncio. E vai valer a mesma quantidade de tempos. Então, a pausa de semibreve, a pausa de mínima, a pausa de semínima, a pausa de colcheia, ela tem um risquinho aqui, como a colcheia tem um colchete, a pausa de semicolcheia, a pausa de fusa e a pausa de semifusa. O que é importante? Qual que é a diferença entre elas? Ambas são figuras de valor. Elas têm um valor determinado. Porém, quando eu estou falando de figuras de som, eu vou estar emitindo algum som. Quando eu estou falando de figuras de silêncio, eu vou estar não emitindo, digamos assim, vou estar não emitindo som. Ou seja, vou estar em silêncio, vou estar sem tocar. A quantidade de tempos é a mesma entre elas. Ou seja, um exemplo, tá? Se a semibreve valer um tempo, a pausa dela vai ser um tempo também. A diferença é que, se a semibreve valer um tempo, e eu estou falando dessa semibreve, que é uma figura de som, eu vou tocar durante um tempo. E, se eu estiver falando da figura de silêncio, eu vou ficar em silêncio por um tempo. Por que eu dei esse exemplo de um tempo aqui?
É muito comum a gente escutar, por exemplo, virar aqui assim, para o que está escrito, falar assim, quantos tempos vale a semínima? Aí sempre tem aquele que levanta a mão, vale um tempo! Aqui eu ainda não sei quanto a semínima vale, não sei quanto a semibreve vale. Por quê? Eu ainda não tenho fórmula de compasso. Então vamos tentar já ir se habituando a isso. Lembra no vídeo anterior que eu falei, se eu colocar uma bolinha na segunda linha, qual que é o nome da nota? Muita gente vai falar sol, só que não é sol. Se não tiver a clave, ela não tem nome ainda. Assim como as figuras, ou os valores aqui, não tem uma quantidade de tempos determinado enquanto não tiver a fórmula de compasso. Aqui eu não vou falar sobre fórmula de compasso, só vou falar sobre proporção. Quanto vale cada um em relação ao outro. Geralmente essa aula, quando a gente está lá presencial, é um pouquinho mais extensa, porque tem gente que tem um pouco mais de dificuldade com contas. Mas assim, eu vou tentar ser objetivo aqui e se tiver dúvida, me manda mensagem, eu tento sanar as dúvidas. Então, falando em proporção aqui, pensando que a semibreve hoje em dia é a figura de maior valor, ela é um todo, assim que eu apagar isso daqui, eu vou dar aquele exemplo clássico da laranja, da pizza, ou da árvore que vai se dividindo, a gente vai chegar lá. Mas de forma prática, olhando aqui nessa sequência, sempre que eu vou para a direita, nesse sentido, cada figura vale metade da anterior. E quando eu estou vindo nesse sentido, cada figura, consequentemente, vale o dobro da anterior. Tudo bem?